dele. Mas na casa dele, olha só que engraçado. Ele vai tipo na casa do Bruno Zago. Essa parede é bonita, a parede do Bruno Zago, né, galera? Comentem aí se vocês gostaram. Tô zoando. Com os parceiros, Alexandre, quais são os parceiros? São esses que tá passando aqui, ó. Safado. Bom, enfim, hoje estamos recebendo Diego Penha, também colaborador lá do Pipoca. Todo texto bom que você vê lá no Pipoca É do foi Diego. escrito por ele. Todos ruins é pela gente. Não, a maioria dos textos do Diego é sobre um dos mestres do cinema, e foi por isso que a gente convidou ele para participar hoje, porque vamos falar de... Stanley Kubrick. Não. Outro Outro mestre. Mestre do suspense. dizem Isso, por aí, né? Alfred Hitchcock. É. Passa uma vinheta agora, Bruno, depois você inventar uma vinheta, porque eu perdi o... Bom, qual a importância do Hitchcock pro cinema? Ó, aí acho que é legal até falar da onde que veio o meu gosto do Hitchcock, que não é tão antigo, que foi estudando sobre o terror. Eu sou psicólogo, né? E na minha graduação, estudando a questão psicológica do terror, eu encontrei o Hitchcock na essência do terror enquanto cinema, assim, e exatamente a mudança nos anos 60 do que era o terror, que foi o Psicose. Então acho que um dos grandes lances do Hitchcock foi uma transformação estética do cinema, né? Então ele é um cara que é cultuado por conta da produção de cinema dele, da técnica, das influências que ele tem, de todo mundo que ele influenciou, né? Os slashers hoje em dia são todos influenciados pelo Psicose. Mas é interessante você falar em Hitchcock enquanto terror, porque a maior parte das pessoas elas consideram um suspense, excetuando o Psicose, né, que realmente é um precursor dos slashers. Todo mundo chama o Hitchcock de um autor de suspense. E eu acredito que talvez seja pelo preconceito que o terror sofre. O que você acha, Daniel? Putz, eu não sei. Difícil definir pelo gênero. Eu acho que realmente ele é mestre do suspense. Não tem terror assim, igual a gente conhece. Sei lá, muito sangue, uma criatura bizarra ou coisa que o valha. Mas o suspense, pensando no terror, alguns filmes de terror tem muito suspense, claro, faz parte do terror. O grande lance é a influência dele no terror. Sim, exatamente. Né? Aí Ele sim. não fez filme de Ele terror. influencia o terror, mas não é terror, é suspense. Porque todo terror Pássaros tem talvez suspense. seja, né? Não sei. Pássaros influenciou muito, até o próprio Jorge Romero, ele cita o Pássaros como uma influência para Noite dos Mortos-Vivos. Tubarão é uma influência clara do Pássaros. Pássaros, Só fazer um parênteses também, muita gente pediu pra gente gravar esse programa, mas ele está sendo feito porque recentemente a gente assistiu o filme que tá no cinema, O filme tá nos Hitchcock. cinemas, o filme Hitchcock, com Anthony Hopkins fazendo o papel do Hitchcock, e sensacional, que conta justamente esse pulo que ele dá para fazer o Psicose, né? Que ele tinha feito o Intriga Internacional, né, se eu não me engano, e aí tava o concurso, o Que Hitchcock, falam babá. que os produtores de Hollywood acreditam que é o grande sucesso dele. Sim, né? aí ele fala, mas agora eu quero fazer um filme totalmente diferente, que é Psicose. E Psicose, tanto é que no filme mostra bem isso, os produtores torceram completamente o nariz, porque é um filme muito difícil. Se você for pensar, na época que ele foi feito, é muito absurdo o que o Hitchcock conseguiu, porque é um filme que trata sobre, sabe, travesti, sobre assassinato, né? psicopata, sobre um problema muito sério que um cara tem com a mãe. É um complexo de Édipo, né? Ferrado, e até então no cinema não tinha isso, né? E acho que foi o primeiro filme a abordar o travestismo, né? E outras escolhas, Cara, uma né? cena de uma masturbação muito forte, né? Que você não via isso, né? Aquela hora que ele tá olhando a moça tomando banho e tal, né? Tomando banho, não, trocando de roupa, é isso, né? Trocando de roupa. E outras questões, né? Ele fazia um filme em preto e branco, naquela época que já existiam os filmes coloridos, inclusive os sucessos dele eram filmes coloridos. Será que dá pra dividir a carreira do Hitchcock antes de Psicose e depois de Psicose ou não? É melhor dividir na época Psicose Inglaterra e Psicose Estados Unidos, né? Hitchcock Inglaterra e Hitchcock Estados Unidos. Caralho. Dá essa confusão, mas acho que é melhor, porque o Hitchcock depois do Psicose é muito curto. Não tem comparação, a produção dele é enorme, acho que são 58. Ó, a gente não vai conseguir falar, a gente tá falando bastante do Hitchcock aqui nesse primeiro bloco, praticamente só falando de quem é ele. Sim, a gente vai bater um papo sobre porque ele, né? tem mais de 60 filmes, né? Um puta igual o Diário, não deu pra gente fazer um programa falando todos os filmes do Diário, Sim, é impossível. vamos conversar um pouquinho sobre ele. Uma coisa interessante é que as pessoas dizem que o Hitchcock, ele é entre aspas, mas muito entre aspas, ele é o precursor do grande marqueteiro.
Um costume que foi ele que implantou em Hollywood era dele mandar assim, cestas de presentes e coisa assim tal para os principais jornalistas, para pessoas influentes, para todo mundo que pudesse falar bem do filme dele, né? Ele fazia isso num momento de pré-lançamento do filme, conquistava todo mundo, e aí quando o filme saía, puta, a crítica chegava e pá, né? Essas coisas que a gente vê hoje com grande frequência. Ele instituiu isso. O Hitchcock, até um tempo atrás, ele não era considerado cinema de primeiro escalão, né? Até, sei lá, uns 15 anos, 20 Depende por quê, depende muito. Porque o Truffaut, o Godard, exatamente nessa época do Não, os diretores adoravam ele, a crítica não. Muito crítico falava, não, isso acho que por conta do preconceito da primeira fase do Hitchcock, né, dos suspenses e tal. Até o programa de televisão que ele teve, o Hitchcock Presents, acho que influenciou isso daí. Ele faz filmeta pra televisão, sabe? Ele faz suspensezinho barato, mesma forma. Esse programa, a gente até antes de começar o programa, a gente estava conversando, ele foi exibido pela Rede Globo. Eu era moleque quando saiu isso, acho que nunca mais voltou a passar. E talvez eu esteja errado, mas se não me engano, o título do programa aqui era Suspense. Suspense. Boa noite, senhoras e senhores, e meu caro Watson, onde quer que esteja. O nome na Inglaterra era Hitchcock Apresenta. E essa série de TV, apesar dela ser mal vista por Hollywood e tudo mais, ele usou a equipe de produção da série de TV e o dinheiro que ele recebeu fazendo esse trabalho, que era um trabalho vulgar, né, para um diretor de Hollywood, para financiar o Psicose. Então, assim, ele acreditava naquele projeto, ninguém queria fazer. O Psicose ele não teve a verba da Paramount, né, que até então vinha apoiando os projetos dele. Ele financiou sozinho, ele custeou, ele fez financiou, pegou a casa dele, pôs a casa dele no prelo, né, para levantar os fundos e fazer o Psicose. Com só a distribuição da Paramount no filme. Então, mas esse filme novo foi baseado num livro que saiu recentemente agora no Brasil, não me lembro o editor, o nome tá aqui, lojas, né? Que foi o último cara que fez uma entrevista com o Hitchcock, que acompanhou a carreira dele muito de perto, assim, e ele fala que foi verdade esse lance. O Psicose é o filme que você mais gosta dele? Do Hitchcock? O Gus Van Sant manda muito bem nesse filme, né? Gus Van Sant, quem é isso? Você não pegou? Piadinha não deu certo. Gus Van Sant fez a refilmagem, porra. Horrível. Não dá pra comparar. Não vi isso. Não dá pra comparar. Mas nem só de Psicose vive Hitchcock, né? Nem só de Quais são os outros favoritos de vocês, assim? Olha, na verdade, a gente está falando muito sobre Psicose e eu tenho uma opinião assim que talvez até seja um pouco controversa. Para mim, Psicose só não é uma obra-prima por causa do final. Eu não gosto do final, eu acho que quando chega no final e o filme se torna, ele vira didático, assim, um caráter didático muito fora de contexto. Tem um psiquiatra no final que eu acho que queima o filme, com perdão do trocadilho, né? Então para mim não é uma obra-prima por causa disso. É difícil não falar do Psicose. Vamos mostrar os filmes que tem aqui. Agora, eu gosto muito do Janela Indiscreta, a gente falou sobre isso aí antes de começar o programa também. Eu acho um puta de um conceito foda. E assim, cara, o personagem tá numa cadeira de rodas. James Stewart, mandando muito. Tá numa cadeira de rodas o tempo todo. Ele é muito claustrofóbico, fechado dentro do apartamento. Não sai do quarto. É uma dificuldade muito grande você criar um suspense dentro daquele ambiente fechado. Então, puta, eu acho. Esse aqui, ó. Esse aqui. Acho que é ali, né? Mas o Janela Indiscreta, o que é mais legal, o cara antecipa a nossa sociedade aqui, né? Essa questão do voyeurismo, Big Brother é isso, sim, né? Ele assistindo a menina dançando, o assassinato rolando, até Big Brother teve o lance do estupro lá. A Grace Kelly, antes da aposentadoria dela, né, maravilhosa, foi uma das grandes perdas do cinema, quando ela resolveu entrar para a nobreza e deixar de ser atriz. Filme impecável. E o maior trauma dele, né? Nunca mais conseguir fazer filme com a Grace Kelly. E a Ingrid Bergman, né? Ele sofre muito com essa questão. Ele tinha esse lance das atrizes que ele idolatrava, né? Geralmente loiras e lindíssimas, né? Por que será que ele geralmente não, acho que todas sempre não, tem. É uma das características do Hitchcock são as musas, né? As musas dele. As mulheres Hitchcockianas, assim, ele adorava. Todo filme tem uma mulher linda, deslumbrante. Uma curiosidade é que Janela Indiscreta, a exemplo do Psicose, Janela Indiscreta também foi refilmado. E o protagonista era o Christopher Reeve,
que fez o papel do Superman pós-acidente. Então, nessa segunda versão, ele está paralisado inteiro, né, do pescoço para baixo. Quem disse que não falaremos de quadrinho, né? Superman. Pois é, Superman. Aliás, eu te mandei um link, né, que tinha uma relação dos quadrinhos em que o Hitchcock aparece. Vamos linkar no post, aí depois você me manda, a gente linka por curiosidade. Ele aparece em vários artistas homenageiam o Hitchcock colocando ele, né? Bom, além de Janela Indiscreta, tem Pássaros, eu acho. Pássaros, filme clássico. Sensacional. Esse aqui não é um filme, o filme tá aqui, mas... mas mostra essa imagem aqui. Fica um detalhe também que Pássaros, supostamente, bem supostamente, é baseado numa história verídica, tá? Os animais, eles foram contaminados por... eu não sei exatamente o que, mas era algo que eles comiam que desencadeava tipo uma raiva neles, assim, e eles atacaram uma cidadezinha. E o Hitchcock, ele ficou sabendo da história, ele leu, lógico que não foi nada que nem o filme, né? Os pássaros atacando uma cidadezinha foi algo muito fútil, assim. Os pássaros... Só que ele teve uma ideia a partir daí. Foi o filme imediatamente depois do Psicose, né? E aí ele tinha um grande fardo, que antes do Psicose ele era o Hitchcock queridinho pelos produtores. Do Intriga Internacional. Do Intriga Internacional e bababá, oscarizado e tal. Depois do Psicose, ele era um mestre do terror, precisava fazer de novo suspenses grandiosos e tal. Horrorizar a plateia, e Pássaros sofreu desse mal, né? Tipo, qual que é o Hitchcock que a gente vai ver agora e tal? Aí ele veio de novo com um filme, com um suspense, que é quase um terror, como a gente disse, né? E não foi tão bem, nem crítica, nem público. Não foi. Ele se tornou cult com o passar do tempo, né? Mas também não é um puta filme, é um filme forte, assim, e eu acho que muito inovador. Um pouco visionário, um pouco visionário. O Intriga Internacional, a gente acabou de citar também, Cary Grant, né? Mandando ver, porra, James Stewart, Cary Grant, e também tinha uns atores foda, né? Sim, ele tinha uma carteira, os atores queriam muito trabalhar com ele. A própria do Psicose, a gente eu não sei o nome dela, ela disse que ela... Janet Leigh. Ela aceitou de primeiro, assim, né? O Hitchcock deu Psicose pra ela ler, ela falou assim, eu já sabia a resposta, eu não precisava ler aqui. Só de trabalhar com o Hitchcock. E apesar dos boatos, né? Que falavam que ele maltratava muito as atrizes dele. Ele era muito durão e xarope e tal. Só que não, elas queriam muito trabalhar. Então, tem isso que é um paralelo, você falou do Stanley Kubrick no começo, é um paralelo que é até interessante, né? Os grandes diretores têm essa lenda de que eles maltratam, mas o Hitchcock tem muito lenda e os próprios atores, eles contradizem isso, né? A atriz que fez os Pássaros, eu não vou lembrar o nome dela agora, que inclusive não era uma atriz, ela era uma modelo, então depois de passar todos os perrengues do Psicose, ele vira e fala assim, vou fazer um filme que a protagonista não é atriz. Os caras falam, puta que pariu, lá vem esse Hitchcock de novo, o cara não tem noção, né? E aí ele ensinou ela, enfim, ela sofreu, né? Teve uma cena que eles jogavam os pássaros, as pombas, os corvos, né? E ela se machucou de verdade. Saiu exausta, inclusive a última cena que ela sai carregada, ela estava desmaiada mesmo e colocaram uma dublê porque ela não conseguia mais gravar. No final ela dá todos os créditos da carreira dela ao Hitchcock e fala que ele era um cara de ternura, ele era um cara cuidadoso com o ator, assim. Não era... ele tinha uma frase que ele falava que tinha que tratar o ator como um gado, mas no sentido de que era contra aquela visão de Hollywood, de que o ator é o cara. O ator é o dono do filme, o ator que está ali... Ele vem de uma escola em que o diretor ele chegava junto para extrair a atuação. A questão o importante do filme era a câmera e o diretor. O resto eram trabalhos paralelos que o diretor coordenava, mas aí ele mandava o roteiro, confiava no roteirista, esse trabalho é seu, não vou optar nada aí. Na hora que o ator está atuando, ele não opina nada, aí ele fala, ó, enquanto o diretor tem que ser assim. Que foi algo realmente recuperado pela geração dele, porque nos anos 50 isso perdeu um pouco, né? Quando começou o grande glamour e tal. E tinha a questão do improviso nos anos 50, né? Sim. Ô, gente, mas minha cerveja acabou, vamos fazer um intervalinho, dar uma pausinha e daqui a pouco a gente volta falando de um monte de filme sensacional. Sim, até já.
vai dar. A Comics, nossa eterna parceira, maravilhosa Comics, a loja preferida de todos dentro do Brasil. Bom, cheio de recado, cara, eu fico de saco cheio de Aí, recado. mocinho. Essa porra desse livro aí, cara, que é do cacete. Não fala assim, porra, desse livro do cacete. Mas Não fala assim, Cara, cara. nos adjetivos. É da Companhia das Letras, é muito foda. Filmaço, filmaço não, livraço. Ó, tem que fazer outro parênteses, hein? A gente tá fazendo esse programa Deixa pela eu mostrar cerveja. aqui, cara. É o primeiro programa que a gente grava semi-bêbado. Então, Não é o nessa- primeiro, não. esse livro aí, acho que é o melhor achado que alguém pode ter para conhecer O mais sobre Hitchcock. Hitchcock comendo trufas, é isso? Isso, porque ele era gordinho, você já viu? Ele era viciado em comida, não conseguia fazer dieta de jeito nenhum. Ele teve problema com obesidade desde criança, assim. Mas enfim, aqui nesse livro é o Truffaut, um diretor, acho que francês, né? Deve ser François Truffaut, é francês. E ele entrevista o Hitchcock por conta de, na época que o Hitchcock estava lá pensando em Psicose e tudo mais, os diretores, os produtores, os golinhas brancas lá de Hollywood estavam contra o Hitchcock, achando que ele estava pirando, que ele não era mais quem ele era. E os franceses, os diretores franceses, o Godard, o Truffaut, eles recuperam, eles falam, esse cara é do caralho, vocês não estão manjando nada e nós vamos fazer uma entrevista com ele. Então acho que até tem vídeo, dá pra você ver no YouTube. O Truffaut entrevista o Hitchcock e pergunta tudo. É praticamente uma das melhores biografias que você pode ter do Hitchcock. Ele pergunta sobre as lendas, pergunta sobre as filmagens, pergunta sobre a técnica, fala, aquele ângulo tal, você queria passar o quê? Que doideira, Então hein? é muito legal isso daqui, que é um cineasta falando com Obrigado, viu, Diego? Obrigado pelo Indicação presente literária. aí. Esse é um presente pro Valeu, Daniel. valeu, obrigado. E tem Tem um presente pro telespectador. Olha só, galera. Você pode concorrer a um dos melhores filmes do Hitchcock, que a gente já falou um pouquinho dele aqui, Na Janela opinião do Alexandre Indiscreta. é melhor, né? Janela Indiscreta. Para participar, pipocanequim.com.br. Eu acho que a gente vai dar tudo de mão beijada, vê lá como é que é. Vamos falar mais um pouquinho do filme. Tem algumas coisas no Hitchcock que são tônicas, assim, né? A gente já falou das beldades, das atrizes lindíssimas. Na fase suspense dele, sempre tinha o lance de um cara, ele era acusado injustamente, era perseguido praticamente o filme inteiro, para no final cair o pano e as coisas se revelarem, né? Isso era uma tônica dos filmes dele. Pode falar. Posso falar? Claro. Tem um termo que o Hitchcock inventou para o cinema que chama o efeito MacGuffin. Exatamente. Que é exatamente isso, né? Ele te dá uma pista que vocês consideram que é a coisa mais importante, quase no sentido do Alan Poe, da carta roubada, né? Você acha que é a coisa mais importante. É o que move a trama do filme. E ela, na verdade, é uma distração para Sim. você ser surpreendido, né? O exemplo, Psicose tem o lance do dinheiro. No começo, ela tá com o dinheiro, tá com a grana, não sabe o que fazer com aquilo. Tudo, a motivação dela de fugir, de parar no hotel, é por conta do dinheiro. Depois isso daí sai de cena completamente. Sim, faz a menor diferença. É um objeto que move a trama toda e ele não significa nada. E aí você descobre que a trama é sobre o Norman E Bates. 11 Homens do Segredo, acho que tem uma mala também que acontece isso. Tem um daquele Tom Cruise, Missão Impossível, acho que o último, tem um lance do pé de galinha, que fala do pé de coelho. Tem um pé de coelho, blá, blá, blá. Fica toda hora falando disso e não acontece Porque, nada. na verdade, cara, é muito interessante pensar isso, porque emula, de certa forma, o que ocorre na vida real. Porque aquilo era muito importante para ela. Né? Isso. E para ela, enquanto personagem, assim, era o motivo dela ter se refugiado ali, dela estar ali naquele momento. Só que pro Norman Bates, por exemplo, tufas. Né? E você acha que o filme vai ser a história dela e na verdade não é, né? Porque daqui a pouco ela morre, sabe? Uma coisa assim. Então rola uma reviravolta e pega um telespectador de calça curta, você fala, caramba, o que está acontecendo? Então é mais uma coisa inventada pelo Hitchcock, usada amplamente em todo o cinema aí. E tem também o lance da figura da mulher, né? Ele teve um lance com a mãe dele também, ele ficou, acho que, afastado assim, com a infância inteira ele foi muito desapegado da mãe e muito apegado ao pai. O pai dele morreu, ele teve que voltar a ficar mais tempo com a mãe, né? E as coisas do antepassado, a coisa do espírito, da força, sabe, da encarnação da mulher, blá, 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 isso diz muito nos filmes do Hitchcock, né? E começa principalmente, eu acho, no Corpo que Cai, que é uma puta de uma história. É uma mulher,
uma atriz lá, uma contratada fazendo o papel de uma esposa que já está morta, que acha que está sendo possuída por um espírito X. Tem um texto sobre o corpo que cai no Sim, site. é um baita de um Você comentou fora do ar que o Hitchcock achava que era o pior filme dele, é isso? O Corpo que Cai. É porque foi o grande fracasso dele em termos de bilheteria e crítica. E o que ele julgou que foi o maior problema foi a questão, é o James Stewart, né? Foi a questão que o James Stewart estava velho. Ele não estava tão velho, mas ele considerou que o James Stewart não tinha mais o que pegar no Bom, ele não gosta, plateia. mas os principais críticos e pessoas do meio consideraram ele o melhor filme. Ele desbancou o Cidadão Kane pelo Instituto Britânico de Cinema. Tem todo ano tem uma votação, né, para ver qual que é o melhor filme. E são mais de 500 críticos e especialistas, inclusive o Martin Scorsese está no meio, Quentin Tarantino. É uma puta galera do meio que vota nesses filmes. E o Cidadão Kane sempre ganhava, sempre o melhor filme. E agora, acho que foi ano passado ou nesse ano, o Corpo que Cai ganhou. E desbancou. Bom, outros filmes dele, que a gente está falando de vários, né? O Homem que Sabia Demais, por exemplo, um filmaço. Teve 2 Homens que Sabia Demais. Teve 2. Ele fez um, acho que na Inglaterra, né? Sim. Na primeira fase dele, na Inglaterra, fase. preto e branco, e um Depois depois... E aí depois ele acredito falou... que é com o James Stewart também. Sim. O Homem que Sabia Demais, né? E aí ele falou, bom, vou fazer direito agora, né? Tá. Eu acho que quem mais fez isso? Eu me recordo de 2 cineastas que fizeram o mesmo filme. Ele e o Cecil B. DeMille, que filmou Ben-Hur também, Teve depois... o Michael Haneke também, que fez Violência Gratuita. Ele fez lá no país dele, acho que ele é sueco, se não me engano, não tenho certeza. Depois em Hollywood ele filmou de novo, igualzinho. Isso também diz muito sobre a personalidade do diretor, né? O cara olhar e falar assim, olha, essa obra tem um puta de um potencial, né? Só que eu não consegui fazer do jeito que ela devia. O cara assumir isso, né? E fazer de novo. Porra, acho legal pra caramba. Com mais dinheiro, com outros atores. Né? E Diz que M para Matar, vocês gostam? Nossa, demais. Espetacular, né? Demais. Também é top 5 dele, eu acho. Você sabe que é um dos primeiros filmes com a tecnologia 3D de filmagem. Ah, é? Né? E o Hitchcock optou por isso para dar a sensação de teatro, porque é uma peça de teatro, né? O Diz que M para Matar. Inclusive, ele usa um cenário só, acho que tem só uma cena, que é um cenário externo que acontece na rua, mas toda a intriga, né, dela tá se escondendo, né, dentro da casa e tudo mais, a questão da chave, tudo é filmado em um plano só, como se o espectador estivesse numa plateia mesmo, assim. O cara era um puta de um gênio, vamos falar a verdade, tem muito recurso narrativo. Tem o Topázio também, que é um filmão. Temos o Topázio, Tem uma aí pra mostrar? Adamo Que outro livro é esse que você trouxe, Diego? Esse Tem mais um livro aqui? esse aqui é uma coleção Mestres do Cinema. Mestres do Cinema, eu acho que é uma coleção francesa também, porque aqui tem Carris do Cinema. E tem de todos os diretores, enfim, é fácil de achar, tá em inglês, eu acho que não tem traduzido. Tá. Mas é uma biografia... Esse é o fascículo do Hitchcock. Isso. É uma biografia do Hitchcock, que fala dos filmes, do cinema. Oi, você dono de editora que assiste Pipoca e Nanquim, é uma bela coleção pra você trazer para o Brasil. É bem generalista, sim, mas é legal porque é pontual, ele vai explicando a história do Hitchcock através dos filmes. Cara, mas obras pontuais são necessárias, cara. O espectador que nunca assistiu um filme do Hitchcock, eu nunca... Sim, ninguém começa a ser especialista em bosta nenhuma, né? Ninguém, eu sou foda, eu quero saber de Hitchcock, sei tudo. Não, tem que começar com coisinhas, com esses almanaquezinhos, as coisas mais simples. Eu acho que eu queria retornar uma coisa que a gente estava falando, do Hitchcock sempre ser generoso com o espectador, né? O espectador sabe o que está rolando e os personagens não. E é interessante que tem a ver com o que você estava falando dele ter feito um remake, que quando ele fez o Sabotagem, que é um filme antigo dele, ele cometeu um erro no final, ele considera que cometeu um erro, porque tem uma questão da bomba, ele explodiu a bomba. E ele conta que assim, você não pode falar para o espectador que você não pode não contar para o espectador que tem uma bomba. Então, se tem uma bomba aqui escondida, você tem que falar para ele. Tem que falar para o espectador. Se ela explodir de repente, ele fica apreensivo. O espectador vai ter um suspense por 5 segundos. Se você contar desde o começo, a gente vai estar aqui conversando sobre Pipoca e Nanquim, falando sobre Hitchcock, e o espectador está sabendo que a bomba vai explodir. Quando a Você bomba revistou esse cara ali, então. Eu tô começando a ficar preocupado. Quando a bomba for explodir, aí o Hitchcock fala: você não explode a bomba. Que aí o espectador vai ficar: caramba, a bomba não explodiu, ela vai explodir a qualquer momento.
sabe? Então ele tem esse jogo assim de sempre deixar o espectador com a posse do filme, né? Ele tem sempre teve essa preocupação. Tanto é que sempre foi um sucesso de público, né? O Corpo que Cai, o final ele deixa muito em aberto, né? Tipo, qual que será que é aquela da freira lá? O que será que a mocinha viu na freira? Será que aquela freira existe realmente, sabe? Rola toda uma aparição, né? Sim, é uma aparição estranha. Por que quando acontece um negócio de dia não aparece freira nenhuma? De madrugada aparece aquela freira estranha que causou aquele temor. Por quê? Não se sabe. O Psicose acaba com um puta de um sorriso medonho. Você fala, caralho, que com a voz na cabeça, né? Da porra, então é sempre uns finais que deixam o telespectador arrebatado, assim. Então, é mestre, não tem jeito. A gente falou do Corpo que Cai e não falamos da inovação dele. Ele inventou aquela câmera da vertigem. Quando o cara tá subindo a escada, que ele vê... Que é o nome do filme. Ele afasta o plano vertigem. de fundo e põe o primeiro plano, aumenta, né? Ele criou isso daí, e isso daí é usado no cinema até hoje em dia. Esse é um dos fatores de ser considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Ele é de um apuro técnico tremendo, né? Ele implementou muitas técnicas, né? Eu acho que tem muito a ver com a experiência que ele teve no início da carreira junto com a Alma, que era a mulher dele, que tem muita influência no trabalho dele, que ele trabalhou com Fritz Lang, ele trabalhou muito com o expressionismo alemão e ele aprendeu a como retirar o discurso. Ele foi para a Alemanha, né? Ele foi para a aulas Alemanha. com os caras e tal. Isso, ele foi lá trabalhar com eles no início da carreira, assim. E lá ele aprendeu a como extrair da imagem um discurso, não precisar falar, não precisar narrar. Então, assim, dependendo da posição da câmera, significa uma coisa, se a câmera estiver andando, significa outra. Então, acho que o grande lance dele, enquanto técnica de cinema, foi essas experiências que ele foi colhendo, assim, sobre reutilizar, né? Legal. Galera, batemos um papo aqui sobre o Hitchcock, falamos muito sobre a carreira dele, falamos algumas obras essenciais. Todos os filmes que a gente falou aqui você tem obrigação de assistir. Conheça Hitchcock, que ele é fácil aí, um dos top 10 cineastas de todos os tempos. Um gênio, né? E assista Hitchcock nos cinemas, aproveita, vai lá e descobre um pouco mais sobre ele. Agradecer a presença do Diego aqui. Valeu, Diego, obrigado, vocês. viu? Sempre Valeu, bem-vindo. mano. É isso, tchau, até semana que vem. Beijo do gordo.